Imagina um mundo onde os contratos são feitos sem a necessidade de intermediários, onde as obrigações são cumpridas de forma automática, com regras claras e bem definidas. Esse é o mundo dos contratos inteligentes. Ele já está acontecendo agora, como a gente vai ver nesse vídeo, e vamos entender um pouquinho mais. O que são contratos inteligentes? Meu nome é Jelison Demix, eu sou estudante de Ciências Econômicas, sou empreendedor desde a minha adolescência, e aqui a gente fala sobre economia, mercados e investimentos, dentre outros assuntos. O que são contratos inteligentes? De forma bem resumida, contratos inteligentes são programas de computador que executam automaticamente as obrigações de um contrato, mas ele só é executado quando as condições que foram acordadas dentro do contrato são atendidas. Geralmente, eles são escritos numa linguagem chamada Solidity e são armazenados dentro de uma blockchain. E se você não sabe o que é blockchain, eu falei sobre blockchain aqui, depois eu falei sobre criptomoedas, enfim. Tem uma playlist inteira aí para você entender o que é criptomoedas, blockchain, NFT, contratos inteligentes. Então, se você está meio perdido aqui, pausa esse vídeo e dá uma olhadinha lá. E como que os contratos inteligentes funcionam? Como eu disse, os contratos inteligentes eles funcionam de forma automatizada. E eles são executados assim que determinadas condições são atendidas. Por exemplo, dentro de um mercado de NFTs. Por exemplo, quando uma pessoa vai lá e coloca uma NFT para vender, ela meio que entrega essa NFT para a blockchain, mas essa NFT continua sendo dela. Só que quando alguém comprar esse NFT, um contrato inteligente vai ser executado, essa NFT vai ser transferida para uma pessoa e o dinheiro vai ser transferido para o dono anterior da NFT. Esse é um exemplo. E eu queria muito falar para você nesse momento sobre a questão de transferência de veículos, de casas e outras coisas que tem um grande potencial na questão dos contratos inteligentes. Mas isso vai ficar para um outro vídeo e eu vou deixar aqui, nesse momento, aparecer um link bem aqui provavelmente, que é para você ver qual é o futuro dos contratos inteligentes. Como que vai acontecer daqui para frente? Quais são as nossas limitações? O que pode acontecer? O que precisa ser feito? Dá uma olhada lá, é muito interessante. E agora a gente precisa se perguntar, quais são as vantagens de se ter um contrato inteligente e não um contrato comum? E aqui eu já te adianto que os contratos inteligentes eles têm várias vantagens em relação aos contratos tradicionais. Primeiro que eles são imutáveis, são seguros, são confiáveis, são descentralizados na maioria das vezes, já que eles estão dentro da blockchain. E eles são capazes de reduzir custos, reduzir a burocracia, dentre outras coisas que num contrato comum acontece. Então, só para citar um exemplo, numa negociação, geralmente é necessário que tenha um intermediador. E esse intermediador costuma cobrar ou um valor muito alto, ou ele vai cobrar uma porcentagem sobre a venda, sobre a compra, o que não acontece nos contratos inteligentes, já que é de forma automática, não precisa de alguém ali gastando tempo, cobrando e coisas do tipo. Um exemplo prático do que acontece é nessas plataformas de investimento. O investidor ele vai lá, ele deixa os seus ativos presos ali e ele recebe em troca uma recompensa sempre que passa determinado tempo ou que determinadas condições são atendidas. Muitas das vezes, esses ativos eles continuam dentro da carteira do investidor, só que eles ficam bloqueados. O investidor continua com a posse do investimento, a única questão é que ele está bloqueado durante determinado tempo. E não tem como, depois desse determinado tempo, o investimento continua bloqueado, porque o contrato inteligente ele vai executar querendo uma das partes ou não. E aí a gente tem um outro ponto. Quais são as desvantagens do contrato inteligente? O contrato inteligente, como ele não tem uma pessoa ali intermediando, não tem um centralizador, ele é descentralizado, ele é imutável, ele não pode ser alterado. Então, sempre que a condição for atendida, o contrato inteligente ele é executado. Então, quando a gente traz isso para o mundo real, acaba complicando um pouquinho, porque infelizmente humanos não são confiáveis. Então, quando acontece um problema no contrato inteligente, não tem como voltar atrás. Não tem como fazer um adendo contratual. Não tem como fazer alterações, nada do tipo. E a gente vai conversar sobre isso nesse vídeo aqui, que eu vou falar sobre o futuro dos contratos inteligentes. Se já foi postado, vai estar bem aqui. Se não foi postado, só aguarda, se inscreve aqui no canal, deixa seu like, você vai ver. Mas não sai do vídeo ainda que a gente vai recapitular tudo que a gente conversou até aqui. Contratos inteligentes são programas de computador
que são executados automaticamente, sem a necessidade de um intermediador ou de qualquer uma das partes, sempre que as condições estabelecidas em contratos são atendidas. As suas principais vantagens, que também são desvantagens dependendo do ponto de vista, é a imutabilidade, é a transparência e a descentralização, que causa ali uma certa segurança, já que não tem risco de se corromper, por exemplo, o agente centralizador. E além disso, eles reduzem o custo e a burocracia que estão envolvidas ali nos contratos tradicionais. As suas aplicações são múltiplas, eles podem ser usados para gerenciar cadeias de produção, eles podem ser usados para gerenciar investimentos, podem ser usados para uma ampla finalidade de coisas, comércio de NFTs, propriedades, dentre outras coisas. Então, se você achou esse vídeo minimamente interessante, não esquece de deixar o seu like, de se inscrever aqui no canal, de comentar e compartilha para aquelas pessoas que você acha que precisam entender o que são contratos inteligentes. E para se aprofundar um pouquinho mais nesse assunto, veja os próximos vídeos. Eu vou deixar em algum canto aqui da tela, na descrição, nos comentários, enfim, espalhado por aí, os links dos próximos vídeos que vão ser atualizados sempre que vier um novo vídeo aqui no ar. Beleza? Tchau, tchau!